Quando você assiste um filme bem produzido, existem artifícios de produção que tornam eles memoráveis na sua cabeça, seja uma reviravolta, uma música marcante, muitas coisas. Entre esses aspectos, um deles se destaca muito para quem gosta de reparar nos pequenos detalhes da obra, é o caso da identidade visual. Uma combinação pensada de ângulos, paleta de cor, cenário, figurino, tudo que cria uma personalidade enxergável no projeto. Esse efeito mexe bastante com o design de produção e uma boa fotografia, partes fundamentais em qualquer obra cinematográfica. E pra mim, um filme que se utiliza maravilhosamente bem dessas áreas é o lendário Whiplash. Aqui tudo é mais sutil, muitas pessoas nem enxergam a psicologia visual por trás desse filme, detalhes pensados do começo ao fim com combinações maravilhosas. E se você não tá acreditando em mim, eu garanto que até o final desse vídeo você vai mudar a sua percepção, porque hoje a gente vai estudar um pouco sobre um dos mais sutis e bem pensados visuais do cinema. Em 2013, um curta-metragem de 17 minutos disputava fortemente na categoria de melhor curta do Festival de Sundance, uma das principais competições do cinema independente dos Estados Unidos. E olha só, o nome desse curta era Whiplash. Damien Chazelle, o diretor por trás dessa maravilha, na verdade gostaria que o projeto fosse um filme completo. Ele tinha até preparado o roteiro, mas infelizmente faltou orçamento para seguir o plano. Os estúdios não estavam confiando muito, mas felizmente, como vocês devem imaginar, o curta foi um sucesso. Com uma cena que mais pra frente se tornaria provavelmente a mais icônica do filme, Whiplash ganhou o concurso e conseguiu o financiamento necessário para produzir um longa-metragem que sairia em 2015 e traria muitas novidades. Logo de cara, quando você analisa a mesma parte das duas produções, várias diferenças ficam bem nítidas. Uma mudança ali na coloração da cena, o ator principal, alguns integrantes da banda, mas eu garanto que não é só isso. A história de Whiplash em busca da perfeição consiste em mostrar o cotidiano do protagonista Andrew Neiman em sua jornada na faculdade de música, especificamente como baterista de jazz. A trama se inicia quando ele conhece o querido Terence Fletcher, um professor impiedoso que faz seus alunos buscarem seu máximo potencial com a obsessão de sempre atingir a perfeição, independente do que aconteça. E mesmo que você já saiba disso, é bom eu contextualizar porque a história está diretamente conectada com o visual, existe uma harmonia muito grande entre os dois. Entendendo o contexto, você vai perceber que nesse tempo todo, mesmo sem que você note de cara, a direção de arte manipula toda essa história. Ela sempre tá te contando alguma coisa mesmo que você não perceba de cara, mas seu subconsciente percebe. A cena de início nos introduz Andrew pela primeira vez, treinando bateria sozinho em uma sala da faculdade de música. Logo em seguida, o professor Fletcher aparece do nada, querendo avaliar um pouco o potencial do aluno que ele ainda não conhecia, já que ele estava buscando novos talentos para sua banda. Andrew tenta dar o seu melhor e o professor simplesmente caga na cabeça dele. Caralho, cuzão! Esse trecho, esse pequeníssimo trecho, eu diria que é um dos mais importantes de todo o filme. E por quê? Simples, se você entende o que ele transmite, você entende o filme inteiro. Observando a cena completa e se baseando no que eu falei, você consegue perceber algumas coisas bem de cara. Quando Fletcher aparece na sala, Andrew se assusta e até pede desculpas. I'm sorry. No, stay. Mas esse susto não parece ser de alguém que representa uma ameaça, algo negativo, mas sim uma espécie de grandeza, um susto por admiração. Isso se comprova quando Neiman diz saber que Terence tá precisando de novos músicos, enquanto o professor não faz nem ideia da existência do garoto. Então de cara você já fala, ó, esse aqui é o merdinha e esse aqui é o boladão. Uma coisa que também fica bem nítida no visual é justamente a situação. Andrew tá treinando bateria em uma faculdade, mas ele tá sozinho, de noite, sem barulho externo e no único lugar iluminado. Diferente do que normalmente seria se ele tivesse em aula. Isso mostra que ele tá ali por opção, que existe um comprometimento em traçar um objetivo. E essa leitura serve muito bem também para a única pessoa que tá presente no local essa hora, que no caso é o professor Fletcher. Só com isso você vai entendendo que a meta dos dois não é tão diferente assim. Tudo que tá aí é para te fazer sentir essa evolução e ao mesmo tempo essa distância que parece ser gigantesca na relação de professor e aluno. E para entender isso um pouco melhor, a gente vai mergulhar de cabeça em um dos pontos que tornam esse visual tão único, a escolha de cores. Eu sei, você vai querer me falar que já viu milhares de pessoas falando sobre a simbologia das cores, como o vermelho representa sexo, verde a natureza. Calma, paizão, relaxa essa moral aí. As cores estão por toda parte e, diferente do que muitos
muita gente pensa, elas não têm um significado. Nenhuma cor nasce com um objetivo embutido e ela pode ser usada de diversas formas dependendo do contexto. Se hoje você associa a cor rosa a alguma coisa, tipo feminilidade, é porque alguém criou esse estigma. Empresas dos mais diversos tipos fazem você associar diretamente uma cor a um propósito, eles te manipulam e isso cria uma normalidade na sua cabeça, até alguém fazer diferente. Vamos supor que eu crio um jogo de videogame onde todas as cores existem, mas eu decido substituir toda a parte verde da natureza por tons de vermelho. O tempo passa e enquanto você tá jogando, a sua percepção de cor da natureza se torna vermelha. E a mesma coisa acontece em um filme. Se um antagonista tá sempre vestido de rosa, sua percepção de perigo durante o filme vai ser a cor rosa. Damien Chazelle, assim como outros diretores, é conhecido por trabalhar bastante na representação das cores que aparecem nas cenas. Se você não tá ligado, esse mano também é diretor de outras pérolas do cinema, como La La Land e Babilônia. Se comparado ao Whiplash, essas duas maravilhas têm um estilo muito diferente na representação e também no significado das cores. La La Land puxa muito para um visual mais lúdico, tudo parece um romance musical da Disney com cores saturadas até o talo para te passar essa sensação de um amor mágico, enquanto Babilônia representa também uma parada lúdica, mas dessa vez com tudo um pouco mais brilhante, o que casa muito bem com a crítica à luxúria e à ganância de Hollywood. Whiplash usa muito da iluminação e das vestimentas para formular o papel de cada personagem, mas como o filme puxa uma estética mais realista, sem parecer um evento fantasioso, isso acaba passando bem mais despercebido do que os outros filmes. Durante toda a produção, a cor amarela tem um significado muito forte para o nosso protagonista. Se você pesquisar no Google, a cor amarela tem vários tipos de associações, como otimismo, tranquilidade, juventude, mas aqui o negócio é diferente. A cor amarela no ambiente representa uma visão desafiadora para os objetivos de Andrew, um patamar elevado, digamos assim, que faz um contraste fortíssimo com as cores mais azuladas e esverdeadas. Enquanto o amarelo tem essa veia mais desafiadora, essas tonalidades mais frias significam estabilidade, um ambiente teoricamente mais seguro. Com segurança não existe desafio, e sem desafio não existe evolução. Então essas cores também entram em um paralelo à mediocridade, à falta de potencial e à falta de desafios. No início, quando Andrew tá tocando bateria sozinho, a câmera mostra os corredores da faculdade, repletos de luzes amareladas, enquanto só a sala dele tem esse tom bem mais azulado. Quando Fletcher chega no local, as luzes que refletem nessa carequinha são justamente as luzes do corredor. Em nenhum momento ele entra na sala o suficiente para se igualar à simplicidade do Andrew. Ele não quer comodidade, ele quer a perfeição. Outra parte muito importante da coloração do filme durante todo esse segmento são as cores das vestimentas. Nesse caso, o branco e todo tipo de cor mais clara representam na vestimenta a inocência e a falta de habilidade, seguindo continuamente até a cor preta e tons mais escuros, que representam justamente o poder e a confiança. Neiman aparece pela primeira vez com a camisa totalmente branca, enquanto o professor veste camisa, calças e um sobretudo totalmente pretos, criando mais um sentido de barreira entre os dois. Antes de ir embora, Fletcher esquece a sua jaqueta dentro da sala e volta para buscar em tom irônico. Oopsie daisy. Forgot my jacket. Mostrando também que Andrew ainda não é merecedor da cor preta e de tudo que ela representa. Olha como essa única cena tem tanto a dizer a respeito da psicologia dos personagens, tudo isso através do visual. Mas isso não é aplicado só nessa cena, nem mesmo em só momentos que envolvam a bateria. Durante o filme, nosso protagonista tem um interesse amoroso, a Nicole, eu não sei como é que eu vou chamar de Nicole que a gente é brasileiro. Ela trabalha como snack bar em um cinema que Neiman frequenta bastante, e em todas as suas aparições ela tá mergulhada em um ambiente amarelo, significando justamente que ela é um objetivo e até mesmo um desafio na vida do personagem, já que ele nunca teve coragem de chamar ela pra sair. A situação só muda quando Andrew finalmente toma coragem e na primeira saída deles o ambiente fica bem mais azulado. Isso porque durante a conversa Nicole parece bem indecisa em relação ao seu futuro. Ela não sabe ainda o que deseja cursar na faculdade e nem parece ligar muito pra isso, o que deixa o protagonista bem menos interessado na relação, começando a sentir até um certo desprezo se comparado a ele próprio, que tem sonhos e metas em andamento. Isso fica ainda mais na cara quando mais pra frente ele decide romper o relacionamento justamente porque ela parece medíocre na visão dele, e dessa vez o ambiente fica bem mais claro e com cores mais verdes. E mano, isso acontece o tempo todo, até quando ele sai da banda antiga, que só pelas cores você entende que ela não tinha muito a oferecer pro Andrew. Aí ele chega no treinamento do Fletcher e as cores mudam instantaneamente, já que agora ele tá mais próximo do desafio. Outra coisa interessante de perceber também é a mudança nas roupas, que quanto mais o moleque vai ficando paranoico em busca
da perfeição, mais escuras suas roupas vão ficando, ele vai perdendo a inocência. Mas embora as roupas fiquem mais escuras, elas nunca estão totalmente pretas. E elas só vão ficar lá no arco final, quando ele finalmente tem a sua redenção. Tem muita coisa pra falar das cores, e tem até casos que eu nem citei, tipo o vermelho, que tá atrelado sempre a algo que vai ameaçar o sonho do personagem, um empecilho basicamente. Mas o visual não se baseia só em cores, existem outras nuances mais explícitas, tipo o cenário, que também são muito essenciais. O filme não inova muito nessa parte, mas é interessante o modo contrastante que às vezes ele é aplicado. A casa da família Neiman é um bom exemplo, já que decidiram optar por um ambiente familiar e convidativo, mesmo que a relação do Andrew não seja das melhores com os membros. Elementos cenográficos e os ambientes que envolvem a banda geralmente também trazem uma sensação de pressão. Tudo parece meio destoante, às vezes apertado e pequeno demais para os acontecimentos brutais que tem lá. Say it louder! I'm upset! Mas não é só isso, porque mesmo não fazendo parte do design de produção em si, uma coisa fundamental do visual para conectar de vez o nosso sentimentalismo com a nossa percepção de ambiente é a câmera. Muitas vezes você reconhece que um filme é de um diretor específico por conta da forma que a câmera é manuseada. Tarantino, por exemplo, usa bastante daqueles ângulos vistos de baixo e aqueles zooms diferentões. Tudo isso cria uma identidade que diferencia o projeto caso ele fosse feito por outra pessoa. E com o Damien Chazelle não é diferente. O Whiplash tenta o tempo todo te passar um sentimento de angústia e nervosismo, e a forma que a câmera é conduzida contribui muito pro seu psicológico entender o clima que o filme tá passando no momento. O diretor usa bastante pontos de câmeras fixos em momentos mais tranquilos ou que estão preparando uma situação de tensão. Isso faz os espectadores focarem mais no sentimentalismo da cena e nas expressões mais sutis dos atores. Agora, quando a gente entra em um momento de nervosismo, a coisa muda. A câmera sempre parece irregular, não parece que foi algo bem conduzido justamente porque ela tá sempre em movimento. A ideia aqui é colocar essa euforia em um movimento não convencional para agitar também quem tá assistindo, causando essa impressão de esforço. Até quando a câmera tá relativamente parada, ela continua tremendo, porque aqui é usada uma pessoa real para conduzir aquele trombolho de lá pra cá. Isso torna a cena menos previsível do que feita com o suporte de movimento programado, porque os movimentos humanos são imperfeitos. A falta de cortes ou cortes mais rápidos também são bastante usados em cenas mais cabulosas para manter a nossa continuidade e nosso engajamento sempre lá no ápice. Para perceber isso, é só analisar as cenas em que Fletcher conversa com Andrew depois de ser demitido, onde não existe mais essa tensa relação de professor e aluno, não existe mais um nível de superioridade. Aí você volta um pouco no filme para comparar com o primeiro dia do Andrew na sala nova, onde tem aquela cena espetacular, que além de ser o principal motivo do Oscar do J.K. Simmons, foi também a cena escolhida para representar o curta antigamente. E é legal a gente ver que mesmo antes do filme ser produzido, essa decisão já lembrava muito o resultado final, mesmo que de uma forma bem menos definida. Além também da direção de arte ser claramente bem diferente do que a gente tanto gosta. Outra coisa que a filmagem ajuda muito no storytelling visual são os ângulos e os planos. Isso tá ligado a tudo, então tem uma porrada de coisa, mas é interessante a gente destacar pelo menos os mais importantes. Como por exemplo o plano baixo, que geralmente tá associado ao Fletcher, já que ele é muitas vezes filmado de baixo pra cima, justamente para engrandecer a figura de autoridade para ele parecer mais imponente. Tem o plano holandês, aquele tipo de filmagem que a câmera fica meio tortinha para dar uma sensação de desconforto e sugerir que algo não tá certo, até porque a câmera geralmente deveria ficar reta. E tem também os famosos close-ups bem detalhados em alguma coisa específica, usado para capturar a emoção e a sutileza em cenas tipo o enquadramento no rosto cansado do Andrew ou até a bateria dele com sangue escorrendo. Toda a composição artística desse filme me encanta pra caramba. Ele não tem uma premissa super complexa, é uma história fictícia baseada em acontecimentos que Damien Chazelle viveu na sua faculdade de música. E mesmo assim, no final tudo se encaixa tão perfeitinho que é impressionante. Da trilha sonora até a crítica ao abuso do bem, tudo isso se torna absurdamente memorável na cabeça de qualquer pessoa que assista. Mas mesmo com tudo isso, pra mim o visual é especial. Através da sutileza, através de padrões estabelecidos ao longo de toda uma experiência, tudo é arquitetado da melhor forma possível pra você acabar o filme e ficar com aquela sensação de que lindo, cara! É maneiríssimo analisar como através do visual em uma cena de 2 minutos você consegue analisar praticamente tudo que o filme vai te entregar durante horas. E cores, cenários e fotografia ajudam tanto quanto o roteiro a te contar uma história, só que de forma diferente. Em 2024, o Festival de Sundance, o mesmo que Chazelle ganhou o prêmio de melhor curta-metragem, elegeu com opinião imparcial de mais de 500 cineastas ligados ao evento que Whiplash, Em Busca da Perfeição, foi o melhor filme que já estreou na história do festival. E a gente não tá falando de
pouca coisa, ele ficou na frente de Cães de Aluguel, Corra, Little Miss Sunshine e Amnésia, só filme absurdo. E ao te dizer isso, eu te pergunto, se o filme ainda tivesse aquela estética lá do curta-metragem lançado anos antes, será que ele teria ganhado todo esse mérito? Pois é, provavelmente não. Não é só o roteiro ou a trilha sonora que sustentam uma história. E é por isso que eu digo sem pesar na consciência que o sutil visual de Whiplash é perfeito. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, cara. Por favor, considere deixar seu like por toda essa história maravilhosa que a gente viu hoje. Também se inscreve no canal que a gente tá com a meta aí de 30 mil inscritos. Rapaz, quanta pessoas, é? Além, é claro, que agora a gente tem o nosso querido grupo de membros oficial desse canal, que no caso são... Não, é aqui na verdade. Que no caso são essas pessoas maravilhosas aqui que vocês estão vendo. Muito obrigado por me ajudarem. Cada um de vocês é muito especial pra sempre me ajudar a manter nossa qualidade e aumentar a nossa frequência pra vocês poderem ter mais vídeo. Então, se você gosta de mim, agradeça a essas queridas pessoas que estão aqui. E não só agradeça, se você quer fazer parte desse grupo, por favor, considere se tornar um membro, que vai me ajudar pra caramba. Eu sei que é muita coisa, mas por favor, te peço também para que você possa me seguir no Instagram e entrar no nosso servidor do Discord, que tá aí na descrição. A gente sempre tá conversando assuntos muito interessantes sobre cinema. Acho que vai ser aqui, então se você quiser clicar nesse conteúdo pra poder continuar vendo os vídeos maravilhindos desse canal, eu recomendo pra caramba. Por hoje é só. Um beijão pra vocês e te vejo no próximo vídeo.